nossos corações, elevar os nossos pensamentos e primeiramente agradecermos por estarmos aqui mais uma noite reunidos em nossa casa, agradecer por mais essa oportunidade. Pai, reunidos em Seu nome, aqui estamos diante de Ti, para colocarmos as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias. E sabemos que aqui estamos em busca do esclarecimento, aqui em busca da direção espiritual. E sabemos que o Senhor não nos abandona e que a direção espiritual dessa casa, todos os espíritos benfeitores se fazem presentes. E aqui estamos em tratamento. Tratamento que nos leva ao conhecimento de nós mesmos, das nossas imperfeições, e que imperfeições estas que nos levam às nossas dores. Diante da oportunidade de aqui estarmos, buscaremos o entendimento de mais um tema que será apresentado aqui na noite de hoje para a nossa palestrante. Que possamos compreender e, acima de tudo, através desse entendimento, trabalharmos a nossa educação moral. Evoluirmos e fortalecermos a nossa fé com os dias melhores e assim seguirmos a nossa trajetória, guiados pelo amor de Jesus, envolvidos pela espiritualidade benfeitora. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, espiritualidade, e que a nossa palestrante possa ser incluída e trazer a nós a mensagem educadora, reflexiva, e assim seguirmos com a nossa trajetória de evolução. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós teríamos a presença do nosso irmão William Jacob, do Grupo Espírita Léo Denis, mas por questões de saúde de última hora, ele fez contato com a nossa casa e disse que não poderia estar presente. Então, a condução da palestra da noite de hoje será pela Fabiana. E o tema será Tempos de Transição. Fabiana, que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E, de última hora, vamos dizer assim, qual o tema? E nós pensamos em tempos de transição devido ao grande número de atendimentos fraternos em que as pessoas vêm com muita ansiedade, com muito medo. Muitos falam que sentem durante a pandemia algo que não sabem explicar. E nós então vamos nos basear nos ensinamentos de Jesus, que a nossa doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E onde Jesus vem nos falar de transição planetária? Na parábola do trigo e do joio, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. E ela é uma parábola muito profunda. É uma parábola que existem 3 aspectos muito importantes que vão nos trazer esses tempos de transição. E o mais importante é que todo ensinamento do Cristo é consolador, é otimista. Vem nos dar sempre uma caminhada segura. E nesta parábola, o que nós vamos, antes de adentrarmos a parábola de fato, o que nós vamos abordar? Quais os aspectos? O primeiro aspecto é quando a gente vai entender o joio e o trigo, sendo o trigo a mensagem pura do Cristo, o cristianismo em sua pureza. É o que nós chamamos de espiritualidade, religiosidade. E o que seria o joio? As adulterações, as corrupções que se fazem dessa mensagem do Cristo.
seja por ignorância, muitas vezes desconhecemos e interpretamos de forma errônea, ou mesmo por má fé, por interesse pessoal. Então aqui a gente teria esse aspecto do joio e do trigo. O aspecto da transição planetária em si, que a gente vai ver de uma forma coletiva o que está acontecendo. O que é a separação desse joio e desse trigo? Quando a gente fala de forma coletiva, é a própria divindade quem vai separando joio e trigo. Quem seria o trigo? Aqueles espíritos, como foi tão bem falado aqui no início, que já estão buscando essa fé raciocinada, praticar a caridade com esclarecimento. Qual é o esclarecimento? Do sentimento, da razão. São aqueles que buscam a transformação moral, que buscam o conhecimento, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E o joio? O joio também somos nós quando nós ignoramos a dor alheia, quando nós ignoramos a mensagem do Cristo no sentido da solidariedade, da fraternidade. E o terceiro aspecto, que nós podemos dizer que na prática seria para nós o que seria, a gente não pode falar mais importante, mas na vivência, na prática, seria aquele em que nós nos colocaríamos de fato num pensamento voltado para nós. O joio como sendo o mal e o trigo como sendo o bem. Mas aqui no aspecto individual da parábola, nós vamos ver esse bem e esse mal onde? Em nós. Nesse conhece-te a ti mesmo, na nossa intimidade. Como que nós vamos combater, vamos dizer assim, esse joio em nós. Então, adentrando a parábola, é interessante a gente lembrar que Jesus estava na praia, sentado na areia, de frente para o mar, e ele percebeu que ali se aconchegavam a ele várias pessoas. E ele então vai para uma barca e fica de frente àquelas pessoas na praia. É uma imagem bonita, né? Imagina a gente na praia, já é bom, né? Imagina Jesus ali falando para nós. E ele então conta a parábola do semeador. Nós não vamos aqui entrar na parábola do semeador. É só lembrar que a semente seria o ensinamento, a palavra de Deus. E quando ele fala, né, que o semeador saiu a semear, ele vai nos dar tipos de solos, que são os solos do nosso coração, às vezes ainda endurecido, outros já mais produtivos. E quando ele termina a parábola do semeador, ele começa a parábola do trigo e do joio, ou parábola do joio. Por isso que Mateus ele começa, e em seguida começou a dizer sobre outra parábola. E aí Jesus conta que havia um senhor de terras, o senhor de um campo, dono de um campo, que semeou trigo nesse campo. E veio à noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. E quando os servos perceberam o joio, quando que eles perceberam? Quando o trigo já estava crescendo. Então, quando ele já estava maiorzinho, perceberam que ali também tinha joio. Então, eles foram perguntar ao Senhor: Senhor, vós não plantaste somente a boa semente, somente trigo? De onde, porém, vem esse joio? E ele então explica que o inimigo colocou a semente, plantou e fugiu. Então, eles perguntam: queres que arranquemos o joio? E o Senhor respondeu: não. Para que não suceda que arrancando o joio, arranqueis também com ele o trigo. E ele então vai dizer, vai ensinar, é interessante aqui, a gente fazer um parêntese, como que esse Senhor, ele tem tanto cuidado pelo trigo. O que ele quis dizer? Não arrancar o joio, para que não arranque com ele, às vezes tem o trigo e a gente arrancaria junto. E ele então diz que quando chegar a época da colheita, os ceifeiros então vão recolher primeiro o joio, atá-los em feixes e queimá-los. E o joio irá ser colocado no seu celeiro. Quando a gente fala assim, a gente lê, a gente fala, nossa, né? O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com transição planetária, com esses tempos que nós estamos vivenciando?
Então, no primeiro aspecto de religião, religiosidade, é muito importante, porque quando a gente fala desse trigo, que é a espiritualidade, a religiosidade, esse cristianismo em sua pureza, o que nós devemos entender? Que quando Cristo aqui esteve, qual foi o ensinamento maior do Cristo? Amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós não vamos perceber em nenhuma mensagem de Jesus algo que vá nos levar ao egocentrismo, ao interesse pessoal, a essa busca, às vezes, tão desenfreada pela competição uns com os outros. Nada nos leva ao ódio, ao preconceito, nos leva, sim, a amarmos e servirmos, sem rótulos. O que é esse joio, principalmente das religiões? É quando nós pregamos que somente nós temos a verdade. Há uma competição entre as religiões. É estranho, por quê? Porque se Jesus vem pregar o amor, ele prega a solidariedade, a fraternidade, não o ódio, não o preconceito, não essas competições do ego, não esse ter desenfreado. E aqui é interessante que a gente percebe o quê? Que as religiões muitas vezes se atacam. Já a religiosidade não. É aquela que, independente de qualquer situação do próximo, seja religiosa, seja de etnia, seja de opção sexual, seja do que for, nos leva a quê? A servir esse irmão, a amar esse irmão. E esse amor, o que vai englobar? A nossa humildade, a nossa mansuetude, a nossa busca pela justiça com as nossas ações, a pureza do coração no sentido da nossa transformação moral. E para a gente entender a diferença entre espiritualidade, religiosidade, os rótulos religiosos que muitas vezes separam, nós não precisamos ir muito longe. Quando nós estudamos a história da humanidade, quantas guerras santas? A maioria das guerras se faz em nome de quem? Em nome de Deus. As cruzadas, guerras tão odientas, violentas, em nome de Jesus, daquele que nos disse o quê? Amai os vossos inimigos. Há aqui uma deturpação. É essa invasão do joio. Por quê? Porque nós dormimos. O que significa esse dormir? Nós estamos distraídos. Em quê? Aí cada um tem a distração, né? São as tentações, são muitas vezes os nossos apegos, as nossas fugas emocionais. E o exemplo que a gente sempre dá, porque ele ilustra muito bem essa diferença, é o que aconteceu, se não me engano, no dia 1º de abril de 2010, que foi com o Santos Futebol Clube. Tinha um time de muitas estrelas, vamos dizer assim, não vou falar o nome dos meninos, né? Mas ali o que acontece? Eles são convidados a uma ação de caridade, era Páscoa, eles iriam distribuir ovos de chocolate. E quando eles chegam ali de ônibus, toda a comissão técnica, todos os jogadores chegam ali, o que eles percebem? Se tratava de uma instituição espírita, chamava Lar André Luiz, não deixa nem dúvida, né? Espírita. E as pessoas, né, a grande maioria, crianças, adolescentes, raros eram os adultos, mas tinham também, tinham deficiências físicas, deficiências mentais, eram pessoas que requeriam muito cuidados. E muitos jogadores que eram evangélicos, quando viram que se tratava de uma instituição espírita, não desceram do ônibus. Os mais famosos não desceram do ônibus. E aí a imprensa acabou com eles. Mas teve um pastor da Igreja Batista que fez um texto defendendo os meninos. Esse texto vale a pena buscar na internet, ele é comprido, mas ele é muito bonito. Porque ele diz basicamente que quando nós buscamos Deus na religião, nós não descemos do ônibus. Mas quando nós buscamos Deus na religiosidade, nós descemos do ônibus. E descemos onde quer que esse ônibus pare. Esse é o ensinamento de Jesus. É a religiosidade, é o cristianismo na sua pureza, é amor, não é ódio.
Então, buscar o trigo da mensagem pura do Cristo nos leva a passarmos por esses tempos de transição com o nosso olhar voltado para a nossa essência. Quem somos nós? Em essência, somos amor, criados pelo amor, para o amor. Isso nos fortalece, porque seja o que for que estiver acontecendo à nossa volta, quando nós temos essa religiosidade, essa espiritualidade, a gente vai buscar secar lágrimas. A gente vai buscar mesmo, às vezes quando a gente fala, eu não tenho tantas condições, todos nós temos, de seguir, às vezes, instituições de ajuda, de ajudarmos com as nossas palavras, com os nossos ouvidos. Então, essa busca pelo trigo da mensagem nos leva também a nos transformarmos em quê? Nesse trigo da parábola. Porque quando vem a colheita, e aí vem a segunda, vamos dizer assim, o segundo aspecto, a segunda interpretação que tem mais a ver com os tempos de transição, o que a gente vai perceber? Que chegada a colheita, são esses tempos em que Deus, a divindade, a providência divina começa a separar os espíritos, vamos dizer assim, encarnados e desencarnados, em joio e em trigo. Aí a gente já começa a ficar com medo, nossa, se eu for o joio, você queimado, aí já vem o fogo do inferno, tem nada disso. O que acontece? Quando a gente fala nessa separação, nessa ceifa, aqueles que buscam a sua transformação moral, que buscam amar o próximo, e para amar o próximo nós temos que amar a nós. Termos essa autoestima da nossa hereditariedade divina. Nenhum de nós está aqui por acaso, nenhum de nós está aqui jogado sem uma missão de paternidade, de maternidade, de educação, seja qual for, da medicina, seja qual for. Nós somos especiais para Deus. Ele ama a cada um de nós da mesma forma. Então, quando fala nesse joio, aqueles espíritos ainda que pregam o ódio, a separação, que colocam todo o seu, vamos dizer assim, a sua força de vontade, o foco, hoje fala-se tanto em foco, no ter, estão distraídos. Estão dormindo, não escutaram também quantas advertências de Jesus, vigiai e orai. Orai e vigiai esse campo que é o nosso coração, o nosso sentimento, esse espírito imortal. Entendermos que não somos corpos físicos, que temos um espírito, e sim um espírito imortal, que por ora estamos encarnados nessa vestimenta física, para quê? Para a nossa evolução. Então, quando se fala o joio será queimado, atado e queimado, é o fogo o quê? Expiatório. A gente não precisa ter medo. Porque nós conhecemos esse fogo. Onde que nós vivemos? Qual que é a nossa encarnação no mundo? De expiações e provas. É condizente com a nossa evolução. E tudo que nós estamos passando hoje, existe uma profecia, são inúmeras as profecias, mas existe uma profecia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos de 6 a 34, se não me engano, que ali vai nos dizer desses tempos, que haverá guerras. Quantas guerras nós já passamos? Será que elas acabaram? Quantas guerras ainda existem? Mas não será o fim, porque a profecia se chama sinais precursores, os sinais dos tempos. Muita gente fala o fim do mundo. A última previsão que acabaria em 2019. Se fosse 2020, a gente estava com medo, né? Fala, nossa, não é que é verdade? Mas não, era 2019, nós já estamos em 2022. Então, ali, não para nas guerras. O que eles vão falar? Que haverá povo contra povo. Aqui não são as nações guerreando. Povo contra povo numa única nação. Está distante de nós? Nós estamos vivenciando isso? O ódio, povo contra povo, polarização, peste. Nós estamos vivenciando a peste, fome. O mais triste de todos é a gente saber que um irmão nosso, ainda hoje, não só passa fome, morre de fome. Nós temos na casa um trabalho de
acolhimento, de ajuda aos assentamentos, e a gente vê como que a situação é tão dolorosa, né? Quem dera a gente pudesse resolver tudo, não. Que a gente possa resolver de um, de dois, que a gente faça a nossa parte. Mas nessa profecia vai nos dizer que serão tempos difíceis, tempos de dores, de sofrimento, mas que passada a tormenta, então vamos imaginar, né, um furacão passando por aqui, depois do furacão o que acontece? Aquele sol que abre, aquele céu azul. Então Jesus vai nos dizer que virão os seus anjos, eles virão até nós, serão os tempos de regeneração. E aí o Evangelho será pregado em toda a terra. E aí sim será o fim. Allan Kardec faz um estudo no livro A Gênese, que é interessante quando a gente fala, né, desses sinais precursores, apocalípticos, como se fosse o fim. Ele nos faz uma pergunta tão racional. Depois que passar todas essas tormentas, que o Evangelho de Jesus, ou seja, não é a religião, a sua mensagem de amar-nos uns aos outros, de nós não sermos indiferentes uns aos outros, de nós olharmos nos olhos, de perguntarmos se o outro precisa de alguma coisa, de também colocar que nós precisamos, às vezes a gente tem tanto orgulho, não precisa de nada, né? Não precisamos sim. Que nesse tempo em que o Evangelho for pregado, em que ele for vivenciado, aí chega o fim do mundo. Tem lógica, tem razão. Então que fim é esse? É o fim do velho mundo e o surgimento do novo mundo. Qual seria o velho mundo? Esse cheio de violência, cheio de prepotência, cheio de preconceitos, cheio de distanciamentos. Quando a gente fala de distanciamento social, não é só em valores materiais, sejam quais forem. Então é o velho mundo e surgirá um novo mundo, que é o mundo de regeneração. E para a gente entender esse mundo de regeneração, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, creia em Deus, creia também em mim. Há várias moradas na casa de meu Pai. E o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um estudo belíssimo. Por quê? Porque ele vai deixar muito claro para nós que a casa de Deus, a casa do Pai é o universo. E que as moradas são os inúmeros, infinitos mundos que existem no universo. E é interessante que Kardec, o que ele faz para a gente entender? Ele divide esses mundos, a gente pode entender como escolas, em categorias, em 5 categorias. Os mundos primitivos, em que a gente começa as nossas reencarnações, muito mais semelhantes aos animais, à animalidade. Depois os mundos de expiações e provas, em que a gente já está, né? Como a gente pode dizer, já numa razão maior, numa inteligência maior, então a gente está no discernimento entre o bem e o mal, mas lembrando que a gente tem o quê? Livre arbítrio, somos livres para escolher. E muitas vezes escolhemos na contramão da lei de Deus, na contramão do amor. O que acontece conosco? Nós temos as consequências. Para quê? Para que a gente possa aprender, compreender. Se a nossa essência é amor, tudo que nós fazemos fora do bem, fora do amor, fora da caridade, não nos traz evolução, não nos traz progresso. E aí vem os mundos de regeneração, que são mundos transitórios. É interessante que tem 2 mundos inferiores, primitivo, expiações e provas. Nós temos um mundo transitório, que é um mundo de regeneração, que é esse período que nós estamos passando. Nesses mundos de regeneração, os espíritos que ali encarnam já tiraram o joio do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ódio e até mesmo da não crença num Criador. Não vamos nem usar a palavra Deus, mas na não crença em um Criador, nessa inteligência suprema, nessa causa primária de todas as coisas. E esse mundo transitório é interessante, porque ali, se o espírito ainda tiver que expiar uma falta, ele encarna no mundo de expiações e provas, ele não retrograda, mas ele vai expiar nos mundos de expiações. Se não,
o próximo passo muda de série, né? Passamos de vamos para os mundos felizes, ditosos, que são as moradas dos bons espíritos. Aqueles que já desejam e vivenciam o bem, ainda numa jornada evolutiva. E por fim, os mundos celestes divinos, que são as moradas dos espíritos puros, daqueles que alcançaram a perfeição. Então, o que nós estamos vivenciando hoje? Essa transformação não é novidade para nós. Por quê? A Terra, vamos lembrar lá, né, da Terra, na era do Homem das Cavernas, já foi um mundo primitivo. Gradualmente foi se transformando em mundo de expiações e provas. E o mesmo processo já começou. Não começou agora. Já faz tempo que nós estamos nessa fase de transição. E cabe a nós aqui a análise. Nós somos joio ou nós somos trigo? E aí vem outro ensinamento maravilhoso de Jesus. Porque quem vai, vamos dizer assim, nos separar em joio e trigo não somos nós. É a divindade, que conhece a nossa essência, o nosso sentimento, as nossas intenções. De nada vale nós aparentarmos. Quando Jesus fala, né? Hipócritas, raça de víboras, ele nos ama a tal ponto que o que ele está fazendo com a gente? Está dando aqui, né? Olha, acorda, você está dormindo. O inimigo está semeando o joio, acorda. E aí ele nos compara aos túmulos caiados, branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Então essa nossa análise não é o que nós aparentamos, é o que nós realmente abrigamos no nosso espírito imortal. E aí, aqui, o que fica para nós? Nessa análise de conhece-te a ti mesmo, esse terceiro aspecto da parábola, essa terceira interpretação, vamos dizer assim, que é agora nós colocarmos para a individualidade, não mais para a coletividade, sim para a individualidade. E nós vamos lembrar que no início da parábola, Jesus disse que o Senhor tinha ali o campo e plantou somente trigo. Ele só plantou trigo. E aí nós vamos entender que esse campo somos nós, cada um de nós. Deus semeia no espírito, nessa fase de humanização, a centelha sagrada do amor, a centelha divina, o trigo, não tem joio, para nós começarmos esse nosso processo evolutivo. Para a gente aprofundar só um pouco, vamos lembrar que a nossa jornada evolutiva não é só da animalidade à angelitude no sentido dessa humanização. Nós temos uma preparação, vamos dizer assim, como princípios inteligentes. Então, quando a questão 540 de O Livro dos Espíritos traz o comentário de Allan Kardec, que desde o átomo primitivo até a angelitude, tudo se encadeia, o que ele estava ali, né? E demais questões nos dizendo. Que esse princípio inteligente, ele vai sendo elaborado nos reinos materiais. Nós temos qual conhecimento? O reino mineral, vegetal e animal. Então, esse princípio inteligente, ele começa ali no mineral, as atrações, começa de fato, vamos dizer assim, nos vegetais, com a sensibilidade. Nos animais já tem a individualização desse princípio inteligente. Já tem sim uma inteligência rudimentar, principalmente quem convive com os animais sabe. Só que o animal, eles não têm o raciocínio que lógico, encadeado. É mais um ensinamento em que a gente vai propondo ao animal. Se ele faz algo, a gente recompensa ou pune, né? E aí ele vai se adequando. Porque a gente fala assim, nossa, meu cachorro é tão humilde, gente. Ele vai, eu querendo ser humilde, o cachorro já é, né? A gente pode falar? Claro que sim, mas desde que a gente entenda. E quando esse princípio inteligente, ele chega ao auge, vamos dizer, da sua evolução, da sua elaboração, vem o chamado elo perdido, que nós não temos esse conhecimento, como é, onde é. E nós então iniciamos essa segunda fase, a fase de humanização. Espíritos saídos da mão do Criador com essa perfectibilidade, para alcançarmos a angelitude, a perfeição.
E a terceira fase, chamada de co-criador, aí são os espíritos puros, que vão vivenciar a vida espírita, a vida chamada eterna, esse reino dos céus. Na primeira etapa, a gente tem o quê? Uma vivência material, né? Esse princípio inteligente. Na nossa jornada, a gente já tem a vida material e a vida espiritual. E depois a vida espiritual, que em missão esses irmãos muitas vezes encarnam em mundos espirituais, como foi o caso do Mestre Jesus, que veio por amor a nós nos trazer esses ensinamentos. Então, quando a gente fala que o Senhor semeou o trigo, a gente está falando dessa centelha, dessa perfectibilidade. Mas quis o Pai que quando alcançássemos essa perfeição, fôssemos nós os artífices, ou seja, somos os responsáveis. Então, quando nós vamos trilhando a nossa jornada evolutiva, quando nós erramos, nós vamos arrepender, vamos expiar, vamos reparar. Porque o Pai nos dá essa condição de nós ampliarmos, potencializarmos o amor que já existe em nós. É interessante que quando nós praticamos o desamor, não é que nós somos punidos, castigados, mas de uma forma muito natural nós estamos distanciados da nossa essência. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, arrependemos e buscamos reparar esse desamor, que nós muitas vezes chamamos o quê? De débito com essa lei de Deus, com essa lei de amor. Então a gente começa a entender na parábola que somos esse campo, que já temos o trigo semeado em nós. Semeado, o que tem que fazer? Nós temos que trabalhar a terra, temos que aguar, temos que cuidar para que esse trigo cresça, floresça. Só que vem o inimigo quando a gente dorme e semeia o joio. A gente pode entender o joio do mal, né? Tudo que for ego, egocentrismo, personalismo, estaria representando esse joio. Quando que nós dormimos? Quando nós não buscamos a compreensão de quem somos nós. No sentido da nossa essência, mas também no sentido das nossas emoções, dos nossos sentimentos, aquilo que nós buscamos, aquilo que fala muitas vezes dentro de nós e nós não ouvimos. É a voz da consciência, onde está gravada a lei de Deus. Quantas vezes a nossa consciência quer nos despertar para algo, mas nós estamos distraídos porque temos mais o que fazer. Estamos muito envolvidos na matéria. A riqueza não é uma coisa, vamos dizer assim, ser rico é algo ruim, não. O que nós fazemos da riqueza, sim. E aí a gente tem que entender que tudo que a gente vai praticar, vivenciar, muitas vezes está sabotado por esse inimigo. Só que esse inimigo não é exterior. Interessante, né? Não é alguém, não é o outro, né? Que a gente fala, nossa, minha vida dá nada certo, mas também o fulano, o ciclano, a gente sempre é vítima, não. Esse inimigo somos nós mesmos. É a nossa escolha, às vezes pelo ilusório, pelo passageiro, como foi dito aqui. A nossa escolha em nos darmos bem num momento muito passageiro de uma existência material em detrimento da dor do nosso irmão. São essas escolhas que a gente pode dizer que nós mesmos estamos o quê? Cultivando o joio em nós. E interessante que fala que cultiva o joio, o que a pessoa, o inimigo fez? Cultivou e fugiu. A gente tem como fugir da gente mesmo? A gente acha que não, né? Mas tem. São as nossas dores emocionais. Às vezes a gente está com muita ansiedade. E alguém pergunta, por que você está tão ansioso? E a gente fala, não sei. Por que a gente anda tão amedrontado? Não sei. Por que eu tenho o vício da gula? Porque fala que todos os vícios são fugas emocionais. Porque comer é tão bom, né, gente? É bom, né? Mas por que a gente se desequilibra tanto? Porque quando a gente lança o joio, seja ele qual for, nós escondemos no subconsciente. Nós escondemos de nós mesmos.
E aí, para não olhar aquela nossa dor, porque nós sabemos que quem é o causador dessa dor? Somos nós. Então, nós trancamos ali no subconsciente, culpamos terceiros e a gente vai passando distraído por essa jornada evolutiva. Vamos ter as consequências. Quantas e quantas dores emocionais vão aparecer no nosso corpo físico? Enxaquecas, gastrites, alergias, várias e várias enfermidades por esse nosso desequilíbrio. E aí nós então chegamos a uma conclusão. Temos que tirar o joio de nós. Nós podemos arrancar o joio? Depende. Se chegou a época da colheita, podemos. Se não for a época da colheita, nós devemos conviver com esse joio. O que isso significa, essa época de colheita? É a maturidade espiritual. A maturidade do senso moral. Porque muitas vezes, quando a gente vai arrancar esse joio, a gente arranca com ele o trigo e tem muito mais prejuízo. Para a gente entender, as histórias são interessantes, que elas nos ilustram. A gente quer passar uma coisa e a história é tão assim, vamos dizer, pedagógica, né? Conta-se que um adolescente com a sua espingardinha de chumbo, hoje não tem tanto. Na nossa época tinha muita criança matando passarinho, ainda bem que está, né, evoluindo. E esse adolescente, então, matou um pardal. Passado um tempo, seu pai o chama e fala para ele: olha, meu filho, me ajuda, eu estou precisando da sua ajuda. E o pai o leva a um ninho com 4 pardaizinhos pequenininhos. E o pai ali coloca algodão para manter eles quentes, pega os bichinhos, começa, né, a triturar, tenta salvar, mas logo um dos pardaizinhos vem a perecer e morre. E assim eles ficam madrugada dentro, coloca ali o ninho sob a luz, e aquele pai pedindo ajuda, e o adolescente ali ajudando e interagindo com a dor daqueles filhotes, que um a um vão morrendo. Quando o último pardalzinho morre, o mais forte, já era o dia seguinte, esse adolescente começa a chorar. E ele fala: pai, fui eu que matei a mãe. E ele está em desespero. E o pai, o que responde para ele? Eu sei, meu filho. Por isso eu pedi para você me ajudar a ver a consequência. É o que Deus faz conosco. Ele não nos pune, Ele nos educa. Por que Ele nos dá a consequência de cada ação nossa? Para que vendo, analisando e, sobretudo, sentindo a consequência, a gente modifique. Se aquele pai, naquele momento, fosse parecido conosco e brigasse com o adolescente, colocasse ele de castigo, tem uns que são até mais agressivos, desse ali, né, um sermão moralista imenso, o que poderia acontecer? Quando a gente fala arrancar junto o trigo, o menino se revolta: não, só um passarinho, que tanta coisa cabe um passarinho. E aí poderia não só matar pássaros e começar o quê? A deixar esse joio tomar conta. Agora, quando é época da colheita, quando a gente fala dessa maturidade do senso moral, o que nós estamos falando? Da nossa busca, não só na casa espírita, a busca de todos aqueles que vão querer compreender de onde vem, para onde nós vamos, por que nós estamos nesse planeta, por que nós estamos nos nossos lares, por que nós convivemos com as pessoas que nós estamos convivendo. É o conhece-te a ti mesmo. Não só no sentido de espíritos imortais numa jornada evolutiva, mas aqui é aquele momento em que a gente vai fazer o conhece-te a ti mesmo, reconhecer o joio. É fácil? Parece que é fácil, mas não é. De repente a gente fala assim: nossa, agora eu vou evoluir, não vou ser mais mentirosa, não vou ser mais maledicente, não vou ser mais vaidosa. A gente estaria arrancando o joio de uma forma o quê? Imatura. Qual que é a maturidade? Primeiro, eu sou mentirosa? Por que eu minto? Quais as razões que me levam a mentir? Eu sou maledicente? O que eu quero com a maledicência? É reconhecer essa nossa intimidade. Só assim nós vamos conseguir o quê? Nos transformar. E a gente tem um auxílio tão grande
da doutrina de Jesus. Essa terceira revelação, a doutrina espírita, esse cristianismo redivivo que destrói os dogmas, as exterioridades, a ideia do castigo. Eu não posso ser assim, eu não posso fazer isso. Quando a gente, por exemplo, fica discutindo se vai para o céu, se vai para o inferno, o que nós estamos discutindo na verdade? Religião e não religiosidade. O certo é reencarnação, é ressurreição. A homossexualidade, Deus permite, Deus não permite. Nós estamos discutindo religião. Nessa busca pela nossa essência, amor, para nos levar a amar, nós temos que buscar em Cristo o seu ensinamento que traz essa religiosidade, que nos conecta verdadeiramente a Deus, Pai. Servir a esse irmão, seja ele quem for. Mesmo que estejamos, sob toda uma transição, essa fase de transição, o que vai nos transformar em trigos? A perseverança na caridade, em não julgarmos o outro, mas julgarmos a nós mesmos, tirarmos do coração, sobretudo, a vaidade. Quando nós queremos nos colocar acima de quem quer que seja, por uma condição, eu faço assim, então eu sou melhor que o outro. Não, nós somos irmãos. Deus ama a nós da mesma forma que ama o outro. É essa compreensão que vai nos levando à busca dos ensinamentos que aqui o Cristo deixa, da humildade. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que Jesus está nos dizendo? Buscar essa humildade é combater esse egocentrismo, esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade. O que é ser humilde? Não é ser menos que ninguém. É simplesmente entendermos que somos uma família. A humildade nos leva a servir de forma fraterna, de forma solidária. Vai nos levando a cuidarmos desse nosso campo, tirando esse joio, mas de uma forma madura, de uma forma saudável. Porque muitas vezes, quando a gente arranca o joio e com ele o trigo, nós permanecemos no vitimismo, na culpa, olhamos sempre para o passado com essa sensação de culpa ou com uma baixa autoestima. Não, o passado é uma lição. A gente deve sim arrepender daquilo que nós fizemos errado, mas nos transformarmos e não ficarmos buscando fugas, não buscarmos sermos vítimas, porque aí nós estagnamos. Virá a separação do joio e do trigo, e muitas vezes o que vai acontecer conosco? Reencarnaremos em mundos de expiações e provas. Mas se nós buscarmos em Jesus o caminho, aí sim, nós vamos estar buscando a cada dia sermos esse trigo e nos habilitando aos mundos de regeneração. Seja a terra regenerada, seja outros mundos, que são várias, inúmeras as escolas na casa do Pai. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesses tempos de transição, termos Jesus como nosso guia, como nosso modelo, como nosso verdadeiro caminho, e caminhar pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos, vivenciar o Evangelho, amarmos uns aos outros. E que Jesus nos abençoe.